Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema essencial para a educação, as teorias pedagógicas. Pensa nelas como, sei lá, tipo um GPS para quem está na sala de aula, sabe? Elas orientam desde o planejamento até como a gente avalia. E entender um pouco disso ajuda muito a, a decifrar o que acontece na escola, né? E a pensar em jeitos diferentes de ensinar. A ideia aqui é conectar essas teorias com a prática mesmo. Exato. E para começar a organizar o pensamento, aquela divisão que o Libânio propõe é muito útil, sabe? Entre as correntes liberais e as progressistas. Ajuda a gente a mapear as intenções por trás do que se faz na educação. Olha, as tendências liberais. No sentido mais clássico, né? De manter a estrutura social que já existe, elas buscam basicamente adaptar a pessoa para a sociedade capitalista. A pedagogia tradicional, a renovada, a tecnicista, são exemplos dessa linha. O foco é preparar por papel social já definido. Por outro lado, as tendências progressistas, elas já partem de uma análise mais crítica da sociedade. Aqui a educação é vista como uma ferramenta de transformação mesmo, para superar a opressão, construir algo mais justo. Aí entram a libertadora, a libertária, a crítico social dos conteúdos. Perfeito. E para quem curte uma dica rápida para não esquecer, liberal geralmente está ligado a adaptar, a manter. Progressista busca criticar e transformar. Ajuda a clarear, né? Certo. E que tal a gente aprofundar um pouquinho em algumas delas? Começando pela mais conhecida, talvez, a pedagogia tradicional. Nessa, sim, não tem muito erro, né? O professor está no centro de tudo, ele é o detentor do saber, o aluno, quase uma lousa em branco esperando para ser preenchida. Muita memorização, disciplina. Isso. E o conteúdo é passado como se fosse uma verdade absoluta, sabe? Muitas vezes bem longe da realidade do aluno. Isso pode levar a uma aprendizagem meio vazia de sentido, né? Pois é. Mas aí, claro, essa visão tão centrada no professor começou a gerar reação. E uma bem forte foi a pedagogia renovada, a tal da escola nova. Aqui a coisa muda de figura total. O aluno é que vai para o centro. Ele passa a ser ativo, curioso, aprende fazendo, botando a mão na massa. O professor vira mais um facilitador, um guia. Uhum. Isso tem tudo a ver com o movimento lá do Manifesto dos Pioneiros, em 1932, aqui no Brasil. A ideia da escola como um lugar de pesquisa, de descoberta, onde o interesse do aluno puxa o aprendizado. Legal. Aí, avançando um pouco, a gente chega na pedagogia tecnicista. Essa tem uma ligação forte com o período do regime militar, né? Com aquela necessidade de formar gente para o mercado de trabalho rápido. O foco aqui é total na técnica, no método, na eficiência. O professor é técnico, aluno é executor. A técnica é a rainha. Exatamente. Tem uma inspiração forte no behaviorismo, né? Aquela coisa de moldar comportamento com estímulo-resposta, para ter mais produtividade. O planejamento é super rígido, quase uma linha de montagem mesmo, buscando o resultado que dá para medir, tudo padronizado. Agora, mudando a chave para a vertente progressista. A gente tem a pedagogia libertadora, do Paulo Freire. Essa é impactante. O que eu acho fascinante é a crítica que ele faz à educação bancária, né? Aquela que só deposita conhecimento no aluno. Freire propõe o contrário, uma educação que problematiza, que parte do diálogo, da realidade dos alunos, usando os tais temas geradores. O grande lance é a conscientização. E essa conscientização é um ato político, né? Para Freire, educar é praticar a liberdade. É dar a ferramenta para o oprimido ler o mundo e agir para transformar. O diálogo é a chave de tudo. E para fechar esse nosso panorama, tem a pedagogia crítico-social dos conteúdos, também muito ligado ao Libânio. Ela tenta uma coisa interessante. Ela valoriza, sim, o conhecimento que a humanidade acumulou, os conteúdos, mas diz que eles têm que ser trabalhados sempre em confronto com a realidade social do aluno. O professor aqui é um mediador crucial. Isso mesmo. Essa tendência critica a tradicional por ser desconectada da vida, né? E também critica algumas visões da renovada e da libertadora que, para o Libânio, podiam acabar diminuindo a importância do saber científico, do saber organizado. A ideia é que dominar esse conhecimento, mas ligado à prática social, é o que dá poder para entender e mudar o mundo. Então, tá. Mas como é que isso tudo aparece, sei lá, no dia a dia da escola? Imagina um cenário assim. Uma escola onde a direção quer muito um modelo tecnicista, focado em resultado, preparar para o mercado.
Só que os professores querem outra coisa. Uma pegada mais progressista para formar cidadão crítico. Esse tipo de conflito rola bastante, né? Com certeza. E analisando esse conflito, bom, a visão tecnicista pode até trazer uma certa eficiência, mas corre o risco de formar gente meio alienada, só adaptada, né? Já a visão progressista, seja a do Freire ou a crítico social, quer formar gente autônoma, que pensa, que analisa, que age na sociedade. A tensão está aí. Qual é o papel principal da escola, afinal? E uma saída, talvez uma síntese, seria buscar uma educação que consiga juntar as coisas. Que prepare sim para os desafios do mundo de hoje, para o trabalho, inclusive, mas sem largar mão da formação humana, da ética, da crítica. Usar a prática social mesmo, os problemas da comunidade como um eixo para conectar os conteúdos e a consciência crítica. Pode ser um caminho para essa educação mais completa, mais engajada. Bom, então, resumindo o que a gente conversou, vimos aquela divisão maior, liberal versus progressista, e demos uma olhada nas ideias centrais da tradicional, com foco no professor, da renovada, com o aluno no centro, da tecnicista, focada na técnica, da libertadora, com o diálogo e a libertação, e da crítico-social, que junta conteúdo e realidade. Exato. E fica talvez uma reflexão para quem está na linha de frente, né? Lá na sala de aula. Como é que a gente equilibra essa necessidade de dar ferramentas para os alunos lidarem com o mundo como ele é, com as demandas todas, e ao mesmo tempo como a gente consegue estimular aquela consciência crítica que permite não só entender, mas também querer e poder transformar a própria realidade. Fica aí a questão.